Goiânia, ela tem uma singularidade, ela tem um cerrado estampado nas paredes, ela tem um traço de um trabalhador goiano, sabe? É diferente. Toda a história de Goiânia, que sempre foi um lugar em que a cultura vibrava. Porque o centro está cheio de craqueiros, mendigos, e essa galera não tem como se alimentar por aí de uma forma mais digna, acabam sendo vândalos. Com os eventos da modernidade, mudou-se para os shoppings e o centro foi ficando esquecido. Mas ainda é um ponto de encontro cultural de quem gosta de ver as coisas antigas, tem que vir no centro. No estado de Goiás, as discussões sobre a mudança de capital do estado começaram no século XVIII. Os planos se intensificaram com o declínio do ciclo do ouro e o destaque de outras atividades econômicas, como a agricultura e pecuária, mais ao sul do estado. Em 1930, ocorreu a Revolução em que Washington Luiz foi deposto e Getúlio Vargas tornou-se presidente do país. Assim, foi instituído um interventor para o estado de Goiás. Esse foi o médico Pedro Ludovico Teixeira. Pedro Ludovico, em 1933, nomeia o arquiteto e urbanista Atílio Corrêa Lima para pôr em prática o projeto da nova capital. Entre as localidades escolhidas para substituir a cidade de Goiás, pensou-se na atual cidade de Silvânia e onde hoje seria o bairro de Campinas. Lá, ele edificou a pedra fundamental. O projeto inicial abrangia as principais ruas do bairro. À esquerda está a Avenida Araguaia, ao centro, a Avenida Goiás, e à direita, a Tocantins. As três avenidas unem-se, indo em direção à Praça Cívica, no centro de poder político do estado. Juntas, essas ruas imitam a forma de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Frequento aqui desde a década de 70. Aqui era realmente o que se fala, é o centro. Era o lugar onde você assistia um filme, tomava um sorvete, você namorava, você passeava. Goiânia, de fato, é uma cidade que consegue abrigar vários núcleos assim, de cultura, tanto jovem quanto mais adulto. Assim. O que acontece? Quando a gente fala de centro, a gente está falando não só de um aglomerado de edifícios, mas também de um aglomerado de pessoas. Então as pessoas da periferia, que é a zona em volta ali da parte mais ocupada, vão para ali para buscar facilidade. Tem uma diversidade de lojas do mesmo segmento, tem uma diversidade de serviços do mesmo segmento. A gente recebe aqui turistas do Brasil inteiro e até de fora, então sempre elogiando nosso trabalho, nosso produto. Depois que passa aquela movimentação toda das lojas, que a rua se acalma, parece que eu tô numa cidadezinha do interior, que eu não vejo ninguém passando. É um silêncio, é bem tranquilo morar aqui. Ao andar pelo centro, é possível perceber nos traços dos prédios antigos a influência do estilo Art Deco, tendência artística de bastante notoriedade na década de 30 e que era associada à modernidade. Essa era a premissa do projeto arquitetônico da capital goianiense. O Art Deco se manifesta em algumas construções do centro com seus traços geométricos simples, o Teatro Goiânia, o Palácio das Esmeraldas e o Museu Zoroastro Arteaga, sendo os dois últimos localizados na Praça Cívica. Sim, eu sou deles e gosto muito de ser o que faço começar de lacinhos de rosa. Em matéria publicada pelo jornal Diário da Manhã, é evidente que o centro deixou de estar nos holofotes, mas a sua ocupação após o período severo da pandemia é cada vez mais forte.
bares como Liberté e Zé Latinhas misturam música e cultura às noites de diversão com os amigos. O velho setor também encontra-se num momento de revitalização recente de locais como a Praça Cívica, a antiga estação ferroviária, na Praça do Trabalhador e o Beco da Codorna, que abriga trabalhos artísticos de diversos artistas goianos. Passeando um pouco pelo bairro, é bem provável que você se depare com os grafites de Wes Gama na Rua 3, por exemplo. Aqui eu acho muito um ponto de encontro de culturas. As pessoas usam muito o centro, não só de Goiânia, mas cidades em gerais, para poder se expressar culturalmente através do grafite, de lanches na cidade e até de eventos que tem aqui no bairro. Teve épocas de muito abandono aqui também, eu acho que é importante ressaltar isso, e que só nesses últimos anos que a gente pode sentir essa revivência da arte aqui no centro novamente. Mas é um ponto de cultura da arte e a gente vê cada dia esse movimento aumentando. Mas aqui é possível você achar chamadas raridades, as preciosidades, e em todas as áreas. O sebo tem essa vantagem, de repente pode aparecer algo na sua mão que poucos têm. E isso é um negócio que só o sebo é possível realizar essa situação, entendeu? E nenhum outro modalidade, nenhum outro espaço que venda livro, isso é possível de acontecer. Que toda cidade, tipo uma metrópole, sei lá, São Paulo, Rio, já passou por isso, assim. Teve um momento em que o centro, como estava acontecendo aqui, que estava completamente desocupado, não tinha nada, absolutamente nada, assim, à noite, não tinha movimento nenhum. E agora tem um movimento, mas esse movimento ainda é visto por maus olhos, assim. Acho que mercado é uma coisa que ultimamente ele está virando meio que cult. Então, eu acho que as pessoas, o goianiense, devem vir visitar e conhecer o nosso mercado, porque ele é muito bonito, ele não passa vergonha nenhuma em relação das outras capitais. Então, sejam bem-vindos, venham ao centro, venham ao mercado. Acho muito importante que as pessoas têm que ter acesso à cultura, é um enriquecimento não só da parte de cabeça, eu falo de coração, é de alma, porque isso contribui para você melhorar tudo, porque você toma conhecimento das coisas que passaram, das coisas que estão acontecendo agora, e através disso você pode ter uma visão do futuro. A geração nova tem que assimilar, tem que ter o prazer de ler, de ouvir música boa, de ler bons livros, de ir no cinema, de tudo, porque faz parte, é evolução nossa, nós temos que preservar a nossa cultura. Pelo que você falou, assim, tem muito jovem, então a geração nova do centro, porque o centro ainda convive com um choque que é a primeira geração que criou a cidade ainda mora aqui. E agora tem essas novas gerações que estão tentando, que são jovens que querem ir pra rua mesmo, não tem muito essa coisa de um ambiente fechado e tal, então a galera gosta de ficar na rua. Goiânia é uma cidade quente, uma cidade propícia para isso, então eu acho que é mais um choque momentâneo, mas é um caminho sem volta. Eu acho que é um lugar acessível para todo mundo sabe onde é o centro, sabe, aquele lugar que é fácil de encontrar e que é um lugar que a gente pode se manifestar. Tipo, recentemente teve o festival Lambisgoia, que eles pregaram lambes pelo centro, e aqui é o Fonte Cultura, onde também se concentra a maioria das galerias de arte. Quando é o primeiro estalo na frente, significa que ela está preparada para você tirar uma foto. As fases aqui, que quando eu mudei pra cá, era um lugar muito perigoso, muito estranho, e eu morava na outra parte, mais perto da Marginal, e lá eu vi muita coisa de crime acontecer. Só que durante a pandemia isso foi dando uma melhorada, o centro foi esvaziando de uma maneira muito estranha, que era estranho viver aqui sem esse movimento todo, mas criou uma segurança também. E atualmente está um pouco mais seguro. Segurança não é polícia, segurança é movimento e ocupação, assim, da cidade e da rua mesmo. Assim. Vamos falar de polícia, por exemplo, se é que isso pode se denominar segurança, tem bastante. Mas a gente sabe que não é uma coisa assim que tem muita efetividade, porque o centro está cheio de craqueiros, mendigos, e essa galera não tem como se alimentar por aí de uma forma mais digna. Eu enxergo o centro como um lugar que
tem todos os moradores de rua possível e que vão correr atrás de você e que é muito perigoso. Mas na verdade não é assim. Tipo, as pessoas fizeram daqui o lar delas também. Elas não têm pra onde ir, elas moram aqui simplesmente. Elas não são as pessoas perigosas, aqui só é o lar delas. Ter a visão de segurança como alguém que promove a segurança, assim. Segurança, quem traz é o movimento e as pessoas na rua, assim. O centro, durante o dia, ele não é perigoso, porque o centro tem muita gente andando na rua. Então, o caminho para que ele se torne um lugar mais seguro é cada vez ter mais lugares abertos e cheios. Então vai se tornar um local seguro com o tempo, assim. Isso é um princípio urbanístico, mas é porque a gente tenta ir pelo caminho mais simples, assim. O centro hoje encontra-se abandonado. As autoridades públicas do estado e da própria capital têm esquecido o centro. Basta você rodar o centro, você vai ver o descaso que está o centro. Algo que a gente lamenta muito. O centro deveria ser um dos pontos atrativos de uma capital. Mas infelizmente parece que isso não é o que está no foco das nossas direções, entendeu? Agora cabe a nós, livreiros e outros comerciantes, zelar da melhor maneira possível. Tentar trazer uma forma agradável de trazer essa galera para o centro. E aí fomentar o seu próprio negócio. Olha, eu acho que falta por parte das nossas autoridades um incentivo maior. Por exemplo, o centro ele é muito bonito, ele é um cartão postal. Porém, ele é todo escondido. Se você andar na Anhanguera aqui, por exemplo, você vai ver que as fachadas todas daqueles prédios bonitos de arte deco, está tudo tampado. Então, acho que se houvesse interesse, bom interesse dos governantes, para começar a remodelar esse centro, remodelar não, descortinar ele, descobrir ele, né? Tem mais ou menos uns 20 a 25 anos que eu escuto falar da revitalização do centro. E você não vê obras, de fato, que faça essa revitalização. Precisaria se pensar nesse sentido. Aqui a gente tem a questão da arte décor, alguns bares tradicionais que estão tentando vir para o centro. Mas eu acho que falta, na verdade, cara, luzes. Se a gente olhar as grandes capitais do mundo, tipo Tóquio ou o próprio Paris, você vê que é luzes. Luz é um negócio que atrai. E isso faz com que a galera venha ver. Apesar dos problemas sociais, o centro de Goiânia é guardado com carinho no imaginário da população goianiense. A história desse lugar vai além de um bairro com traços arquitetônicos do século passado. Ele é um palco onde várias histórias de afeto aconteceram e continuam acontecendo. Começou no ramo aqui no mercado em 1951. Ele era noivo da minha mãe, então eles começaram com um negócio, um pequeno negócio, e meu pai ficou até falecer. Ele só saiu daqui dessa forma. Então foi até 2010. Então foram esses anos todos ele tocando. E assim que ele se foi, eu continuei a história dele. Cara, sozinho a gente pode ir até em algum lugar, mas seria muito breve essa corrida. Então, quando eu agrego aqui a minha esposa para trabalhar junto comigo, quando eu agrego o Matheus, que ele hoje é meu principal auxiliar, eu tô transbordando essa arte para a vida deles e tô recebendo de volta essa arte. Porque as pessoas que hoje frequentam a loja são as pessoas que gostam de preservar a cultura. Então eles gostam de ver as coisas como foram feitas antigamente, o estilo, o som, a qualidade. Então o carinho que eles têm pelo vinil, eu acho que não vai passar nunca, porque é o seguinte, é uma coisa que passa de pai para filho. O centro de Goiânia acabou se tornando uma referência para os artistas exporem seu trabalho nas paredes. Então, desde criança, eu observava vários trabalhos de arte nas paredes e percebi que ali havia um aglomerado de arte. E quando eu me tornei artista, eu queria participar desse aglomerado de arte. Então, quando eu pego o meu trabalho, saio da periferia de Senador Canedo e coloco um lambe-lambe na parede de Goiânia, no centro de Goiânia, coloco um grafite, instalo um grafite naquela parede, é justamente com a intenção também de alcançar o maior número de pessoas também com a minha arte. Físico com vinil é que faz a diferença. Então a pessoa curte aquilo, dele olhar, dele poder pegar na hora que ele quiser. Então ele vai lá e olha aquele disco que ele gosta tanto, que tem tantas memórias, que marcou na vida dele. Ou às vezes o cara é novo, marcou na vida do pai dele, ou às vezes até do avô.
Então o cara curte aquilo, é aquela nostalgia gostosa, aquele sentimento assim de saudade e de prazer. Bienal de 2019, que teve pessoas que me ligou chorando lá de São Paulo, porque precisava receber aquela mensagem. Talvez estava com algum conflito existencial, algum problema em sua vida, que quando ela leu o meu grafite, ela conseguiu absorver aquela mensagem e dar um novo start na sua vida. O grafite é uma mensagem que você não escolhe ler, ela está ali e você absorve ela inconscientemente. Então, aqui é uma grande família. A gente conhece todo mundo, toda a vida, desde os mais antigos até os mais novos. Então, sua amizade é uma grande família mesmo. Basta você, minha castanhinha de baru. Basta você, minha castanhinha de baru. Basta você, minha castanha. Como pode ser observado, o centro ultrapassa o ideal predominante do lugar de comércio. Memória, arte e afeto são palavras essenciais para tentar compreender a dimensão que esse lugar tem na vida de cada comerciante ou morador. Está vivendo aí uma segunda ou terceira geração do grafite aqui no Brasil. Começou ali no final dos anos 80, 70, teve força em 90 e 2000 despencou, né? Alavancou, na verdade. Então, hoje a gente está vivendo essa frutificação das primeiras sementes. Então, daqui 10 anos eu creio que a gente vai ter muito mais força, muito mais espaços. Para o futuro, o comerciante e o artista expressam esperança para a continuidade das formas de expressão culturais. Baseado na Constituição Brasileira, no artigo 5º e 220, a liberdade de expressão artística e cultural é direito humano e fundamental de se expressar livremente através das linguagens artísticas e manifestações culturais, sem submeter-se à censura ou licença. O centro é a minha casa, sabe? É um lugar que eu quero morar durante muito tempo, porque eu gosto muito daqui. Eu me identifico ao ponto de não conseguir me imaginar morando, pelo menos por agora, em outro lugar. Em um cenário próximo, esperamos que os estigmas e a marginalização envolvendo o centro e as formas de expressão naquela região sejam superadas. Quem convive diariamente com ele e conhece sua essência, sabe da importância cultural que permeia por muitos anos. A gente só cresce perante os desafios, então em crise crie. Essa é a minha mensagem.